Olá, morada acadêmica, como estamos? Hoje venho falar de um assunto extremamente pertinente, à psicologia, ao momento político também que vivemos no Brasil e no mundo. Um livro, né, minha fala está baseada, pelo menos parcialmente, na leitura deste livro que indico a todos, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, organizado, não é, pelo Christian Dunker, que para mim é um dos grandes pensadores do contemporâneo, assim como Vladimir Saflat, Nelson da Silva Júnior, né? Então, é um livro aí da editora Autêntica de 2020 e que penso ser necessário, né? Porque faz uma leitura bastante pertinente sobre essa relação, né, entre o que nós pensamos, né, enquanto estudiosos do contemporâneo, e eu me considero uma estudiosa do contemporâneo, né, onde o livro ele faz uma reflexão a partir de quase 3 anos aí de pesquisas, um laboratório de pesquisas em teoria social, filosofia e psicanálise, o LATESF, né, que é o grupo que esses autores se propõem a estudar esses temas, né? Onde justamente vamos ter uma visão de clínica ampliada, crítica e social diante o sofrimento psíquico que se apresenta no contemporâneo, que é completamente atravessado nesse momento, não é? Por uma política socioeconômica neoliberal. Então, nós temos aí a proposição, não é, de pensar sobre esse assunto, relacionando a priori, não é, um tema político-social, porém também com um tema psicológico, que é o sofrimento psicossocial, essas novas normativas que nomeiam esse sofrimento, né, como a questão hoje do borderline, a questão da esquizofrenia, a questão das depressões, que passam a ser rótulos quase que comerciais e midiáticos, eu diria, não é, para nos identificar e nos fazer, não é, funcionar dentro de um modelo social e econômico proposto, não é, e muitas vezes escamoteado por baixo, né, de alguns mecanismos altamente perversos. Então, hoje, o nosso convite do Morada é trabalhar inicialmente com este tema. É uma série também que a gente vem trazendo, né, sobre micropolíticas afetivas e pensando de maneira crítica como o neoliberalismo provoca também esse sofrimento psíquico. Então, hoje, o convite é esse, sejam bem-vindos. Bom, comecemos dizendo, não é, que nós estamos pensando o sofrimento psíquico dentro de uma teoria social, quer dizer, existe uma visão sobre o neoliberalismo trazida, né, de forma crítica por alguns autores, numa perspectiva ampla e filosófica, portanto, né? E nesse caso, se a gente usar as referências desse livro, que eu acho que é uma ótima referência, né, de uma psicanálise também crítico-social, né? Então, acho que essas três panorâmicas já abrem, né, uma possibilidade onde a gente começa a entender, né, o contemporâneo dentro de uma abordagem crítica. Então, dentro de uma visão em que se leva em conta as dinâmicas de saberes e poderes, né? E com esses saberes e poderes se instaura, então, um modo de vida psíquica, né, dentro de uma sociedade, né? Aborda-se aqui o neoliberalismo não apenas como um modelo socioeconômico, né? E para mim esse é o grande ganho do livro, mas também como gestor, né, do sofrimento psíquico no contemporâneo que se impõe a todos nós, né? Onde, de alguma maneira, disciplina o nosso sentir, o nosso pensar, né? E o nosso existir dentro do mundo, e a partir do qual também, então, categorias ético-morais e psicológicas são constantemente utilizadas e usadas, né? A partir de pressupostos silenciosos, né? Que esse modelo econômico, né, nos traz. Fazendo aqui um parênteses, né, e partindo de uma reflexão que está baseada no livro do Chenayer sobre capitalismo tardio, né, e tantos outros textos que podemos usar para trabalhar com essa questão, nós temos que lembrar que o neoliberalismo, não é, quer dizer, que também é difícil de
hoje definir como apenas um único modelo, pela sua própria complexidade e multiplicidade de versões atuantes no mundo, né, ela proveio, né, historicamente da década de 70, quando você tem a crise do petróleo, né, quando você tem uma crise estrutural também já do capitalismo concorrencial, né, quer dizer, você encontra um cenário geopolítico em crise, né, e com isso, ao mesmo tempo, né, um processo em andamento do que a gente chama hoje de globalização, não só cultural, mas também tecnológica e econômica, né, acompanhada, não é, de um grande fomento de um capital imaterial, financeiro, não é, e, portanto, mundializado. Então, o cenário em que, né, de alguma maneira, esse modo de produção neoliberalista se propõe ao mundo tem a ver com esse cenário geopolítico. Acho que isso é sempre importante da gente grifar, né? Então, ele vem como uma tentativa de uma resposta frente a toda essa crise, né? Porém, né, ao enfrentar justamente essa crise, ele vai organizar uma narrativa e um modo estrutural de enfrentá-la, por exemplo, acatando que a própria ideia de desigualdade, né, socioeconômica, cultural, ela deveria ser encarada como um dado natural, retomando, inclusive, uma mítica liberal lá proposta com Adam Smith, né? Isso, então, na verdade, fomentaria, né, reconhecer a desigualdade como algo natural, fomentaria a competição e um mercado mais saudável. Então, é a retomada, né, do ponto de vista narrativo, de uma tentativa, né, de uma retomada liberal, porém, num mundo que já não tem mais o mesmo panorama do ponto de vista sócio-histórico, não é, que Adam Smith enfrentou quase com o nascimento glorioso do capitalismo industrial, pelo menos enquanto perspectiva, né? Bom, que é o que a gente chama hoje de meritocracia, e nós vamos ver que essa meritocracia, quando ela se encarna no sujeito, né, no sujeito humano, ela provoca também um problema seríssimo, que é essa autoculpabilização, que vai levar, não é, o que a gente hoje tem chamado de era do esgotamento ou a era do cansaço, citando Byung-Chul Han, entre outros autores, né, que faz com que soframos e, de alguma maneira, você não delega esse seu sofrimento a fatores externos, você acaba se autoculpabilizando. Então, quando eu me encontro depressivo, né, geralmente as pessoas, nesse momento, inseridas nesse modelo que silenciosamente nos acomete, né, que é quase, né, uma névoa, esse zeitgeist neoliberal que nos acomete, faz com que nos sintamos altamente, né, culpabilizados pela nossa própria incapacidade. Isso é, por exemplo, uma das questões que no livro organizado pelo Dunker nós também encontramos, né, que é um dos fatores que daria sentido para esse surto epidemiológico de um fenômeno como a depressão, não é? Fato é que com o neoliberalismo em andamento, né, a partir da década de 70, você começa a ter algumas tentativas neoliberais mais estruturadas, né, a Margaret Thatcher, né, o Donald Reagan, enfim, alguns nomes que ficaram mais conhecidos, né, como essas políticas férreas, né, onde você começa a ver um panorama estrutural de algumas características que vão sendo, então, reunidas e vão formando o que poderia se chamar de um neoliberalismo, né? Então, por exemplo, uma tendência à privatização com a desculpa de que se precisaria desse dinheiro para pagar as dívidas, né, dos países, dos estados, o crescimento e o investimento em grandes monopólios do capital, né? Uma proteção social esvaziada do Estado, então o Estado retirando, não é, o capital de políticas públicas para poder, com a desculpa, não é, de reequilíbrio econômico, não é? E olha que irônico, né, num Estado em que se dizia não intervencionista e agora intervém, e, né, há um jogo perverso, um paradoxo perverso nisso. E aí eu indico porque vocês assistam um filme chamado O Capital, do Costa Gravas, né? Que é um diretor hoje muito crítico, muito delicado e cirúrgico nessa criticidade. Esse é um filme que vale a pena assistir para entender esses paradoxos e esse nível
de perversão do próprio sistema e de como isso afeta a vida das pessoas, né? Então fica a dica, né? Esse domínio de um capital financeiro cada vez mais imaterial, fluido, né? Então você tem a criação quase que cada vez mais fantasmática do que significa valor, né? Isso é uma coisa importantíssima se a gente pensar na vida humana, porque isso também se transpassa para a vida humana, né? A perda do valor, que a gente fala dessa mercantilização das relações humanas, né? É, da própria lógica da conexão global, né? Conecta e desconecta, né? Os amores líquidos lá do Zygmunt Bauman, né? Que foi tão comentado na época, um livro bastante interessante, né? Mas que é a ideia justamente, não é, de uma transposição de um mecanismo que é estrutural, econômico, social para a vida subjetiva das pessoas e o próprio adoecimento dessas pessoas, né, a partir disso, né? Temos algumas obras que marcavam, né, a história do neoliberalismo, né? Você tem lá, por exemplo, né, o próprio Hayek, né, que vai ser um dos autores que vai dizer a caminho, né, da servidão e vai fazer uma crítica a esse processo, não é? De uma intervenção planejada e racional, fazendo menção até ao estado do bem-estar social, né? Então, um autor que vai enfraquecer, vai fazer um discurso de enfraquecimento dos movimentos coletivos, sindicais, né? E vai dizer, então, não é, que é preciso se adotar um outro modelo econômico. Temos o Consenso de Washington em 89, né? Onde você estabeleceriam 10 grandes regras, por exemplo, que é o que se instituiria como uma agenda neoliberal colocada para o mundo, né? Então, regras tais como, né, disciplina fiscal mais rígida, né, redução dos gastos públicos. Então percebam como isso também, inclusive no Brasil, isso tem sido colocado, né, isso tem sido de alguma maneira também cultivado, né, pelos governos atuais no Brasil, né, que se dizem neoliberais, inclusive. Altos juros de mercado. Você pega o Brasil, por exemplo, hoje é um dos países que mais tem juros do mundo, não é? Um controle cambial de mercado que favoreça sempre essas relações internacionalizadas, né? Portanto, uma grande abertura comercial, né? O investimento estrangeiro direto, portanto, não é uma política que enaltece a economia interna do país. Isso é uma coisa preocupante, né? Porque você deixa o país muito vulnerável às políticas externas, né? A privatização das grandes estatais, né? Justamente com a desculpa de se pagar as dívidas, a desregulamentação, o afrouxamento das leis sobre o mundo do trabalho, as leis e sobre questões de políticas públicas, né? A ideia de propriedade intelectual, né, a discussão sobre censura. Então, você vai tendo essas marcas que vão trazendo, né, para este panorama dito possivelmente como neoliberal, né, um novo modo, né, de funcionar e de afetar a vida das pessoas. Então, fiz esse pequeno parênteses, né, para retomar a leitura do nosso livro, que está aí colocado, né? Por quê? Porque o que a gente percebe, né, é que essa ideia, né, do neoliberalismo que retoma o valor liberal com tanta força, né, na verdade, um grande engodo, né, uma grande fábula, porque, na verdade, é uma liberdade que só cabe ao próprio mercado internacionalizado. O sujeito em si mesmo, né, ele fica muito vulnerável a toda essa estrutura. Porém, como ele vai tendo valores na educação, né, valores rígidos na própria sociedade, né, existe uma engenharia social que vai, né, colocando uma noção de liberdade que parece muito radical, mas que no fundo é muito limitada, né? O que você acaba encontrando são pessoas que acabam acreditando que a própria gestão, né,
do seu próprio self, do seu próprio eu, dessa gestão psíquica, né, é apenas responsabilidade sua, né? Essa ideia do homem como gestor de si mesmo, né? E isso vai criando, como eu disse, uma culpabilidade, né? Um autoesmoecimento que causa um sofrimento bastante, né, significativo, e é o que a gente tem assistido com essa questão dos transtornos mentais em ascensão, do esgotamento, síndrome de burnout, né, a depressão, né, e tantos outros nomes que começam a pipocar, né, em ascensão dentro do cenário neoliberal a partir da década de 80, por exemplo. Né? Não é um mero acaso, e isso é interessante, né, que a ascensão do neoliberalismo a partir, então, dos anos 70, 80, tenha sido acompanhado por uma reformulação extremamente brutal dessa gramática do sofrimento, né? E, por exemplo, na reformulação do Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, o DSM-3. Então, olha só, né? A própria maneira de se recategorizar o sofrimento mental com a ascensão do neoliberalismo mostra que há relações intrínsecas entre esses dois cenários, né? E a pergunta é, que tipo de relação, qual é a relação, né, entre essa questão de uma engenharia social neoliberal e a reconstrução dessas estruturas, né, de taxonomia clínica, psicopatológica? Qual é a relação entre uma coisa e outra, né? Uma das coisas que no campo psicopatológico tem se conotado é que há um apagamento, né, por exemplo, do que se discutia há 2 séculos atrás com Freud e tantos outros, um apagamento das neuroses, né? E em vez de se falar de neuroses, hoje se passa a falar de né, de uma maneira bastante hegemônica da era da depressão, né? Assim também como se para, né, se minimiza o uso da palavra psicose e passa a se falar de uma maneira muito mais assídua de esquizofrenia ou de espectro autista. Se não, ainda mais se consolida e vira-se quase um grande bordão, né, psicopatológico, falar dos seus transtornos borderline, né? Ou seja, se substitui os termos de uma clínica tradicional para uma nova lógica, né, que parece que está criando todo um campo, não é, com nomes, né, para poder também fomentar, por exemplo, uma indústria farmacêutica, não é, que vai dar conta desse sofrimento psíquico. Então, olha que interessante. Essa é uma das primeiras grandes relações que esse texto faz com o cenário neo. Bom, então nós temos, não é, a gestão do sofrimento psíquico no cenário neoliberal, abrindo uma nova agenda de categorização que, por sua vez, alimenta um novo mercado, inclusive farmacológico, não é? Isso vai se tornando rotineiro, as pessoas se apropriam desses termos, isso se torna um linguajar, não é? Também ordinário, no sentido que as pessoas vão se auto-intitulando, eu tenho traços borderline, eu tenho traços autistas, eu tenho traços, né, esquizofrênicos, então as pessoas começam a se auto-intitular, se automedicam, né, e você vai criando um novo cenário de convivência e adoecimento intersubjetivo, né? Então, o que a gente percebe? Que essa forma de vida neoliberal, né, descobriu um modo bastante sorrateiro de se extrair um prazer quase em produzir, né, esse próprio sofrimento, poder colocar novos nomes para poder também criar uma fábrica para cuidar disto, né? Quando você desvenda esse processo, que eu estou tentando didaticamente aqui trabalhar junto com vocês, pelo menos nesse primeiro momento, né? O que a gente acaba acontecendo e assistindo de camarote, aí eu estou falando de uma profissão como a psicologia, não é? Que é uma profissão que cuida, né? Tem uma clínica e uma ética do cuidado, né? Se a gente não se dá conta dessas dimensões, a gente acaba engolindo, não é? Essas taxonomias já que vêm prontas, né? E você acaba jogando esse jogo de uma maneira muito alienada e perversa, né? E você acaba, muitas vezes, não
refletindo e nem problematizando sobre esses tipos, né, de sofrimento dentro de um contexto social, histórico e crítico. E aí você acaba fazendo um jogo perverso, como diria Foucault, né, promovendo uma lógica do senso comum de autoajuda, e tudo aquilo que você estuda, né, enquanto psicólogo, nesse mundo psi, né, ele se esvai mais como mais um instrumento neoliberal, né, em função de uma eugenia, de uma adaptação, em função da produção e de uma autoculpabilização. Então, portanto, né, gente, quando a gente olha um livro como este, começa a raciocinar junto com esses autores, observar a sociedade em que vivemos, o modo como as pessoas estão adoecendo ou não, todas essas questões, como essas políticas que nomeiam esse sofrimento, né, é preciso, né, coletivamente se reunir e criar outros modos de lidar com o sofrimento humano. Colocar em xeque essas nomenclaturas, colocar em xeque essa autoculpabilização do sujeito. Então, é preciso construir uma psicologia que combata o neoliberalismo, entendendo as conexões perversas que esse sistema tem montado junto com os sofrimentos éticos, psíquicos e intersubjetivos que eles têm nos sugerido. Para isso, é preciso ter criticidade, é preciso, né, ampliar a sua visão, é preciso sair dessa miopia psíquica, muitas vezes, como qualquer área do conhecimento, ela nos implica, não é mesmo? Portanto, né, é preciso, né, sair desse jogo performático que o neoliberalismo nos imputa. É preciso oferecer outros modos de fazer psicologia. É preciso criticar o modelo neoliberal e entendê-lo profundamente. É preciso, não é, politizar a psicologia na melhor acepção da palavra, como uma psicologia que lida justamente com essas conexões entre o modo de vida sócio-histórico-cultural e o modo de vida subjetivo. Isso só se dá através do encontro, do diálogo, da crítica, não é? De coletivos que estudam e pensam contemporâneo, de uma possibilidade de você, com a potência da arte, com a potência da poesia, com a potência, por exemplo, no meu caso, do cinema, né? A potência da educação, a gente possa chegar em outro lugar de um outro modo. Esse é o desafio, não é? Então, acho que o livro, né? Vou finalizando esse nosso primeiro encontro, mas deixando esse convite para que vocês, então, leiam um livro, né? Onde, né, vou ler aqui um trecho: nem todo sintoma nos faz sofrer e nem toda forma de sofrimento é um sintoma. Quer dizer, essa ideia de patologizar toda forma de sofrimento, que é um dos mecanismos que nós estamos colocando em xeque, é uma das questões que nós precisamos urgentemente pensar. Por que nós estamos nomeando e patologizando qualquer forma de sofrimento? Que humanização é essa que não contém, não consegue dar sentido e significado ao sofrimento que é inerente à vida humana? Essa é a pergunta do dia, é com ela que eu vou fechar esse primeiro encontro, falando né, dessa belíssima obra, convidando a todos vocês a lê-la, a pensá-la e a fazer a diferença dentro do campo psicológico. Uma boa semana para todos. Nós voltaremos, esse é um assunto que volta sempre na agenda do Morada Acadêmica, né? Acho que é um tema que precisa ser cada vez mais desvendado, né? E aí eu termino justamente mostrando o trailer do filme do Capital, do Costa Gravas. Uma boa semana e até a próxima. Então, vou deixar vocês com o trailer do filme O Capital do Costa Gravas, né, que é uma crítica a esse capital na era globalizada e neoliberal. 2013 o filme, e acho que é uma boa indicação. Quem puder assistir, assista, vale a pena. O filme é dirigido por Costa Gravas
e fala sobre justamente uma crítica, né, da questão da escravidão pelo capital, das pessoas que sofrem com esses problemas oriundos desse universo, né, e celebram ao mesmo tempo seus triunfos. Pendant 2 décennies, j'ai fait de Phoenix l'une des premières banques européennes. Aujourd'hui, je vous confie le gouvernail. Vous n'allez pas laisser Phoenix à Marc Tourneuil. Personne ne sait ce que ce type a dans le ventre. Vous savez faire quoi? Tout, tant qu'on reste dans la légalité. Et dans l'illégalité? Nous vous proposons un salaire annuel fixe de 1 800 000. Le président Normand est à 2,4 millions. Vous cherchez un président au rabais? C'est exactement ce que nous cherchons pour l'instant. Je vais pas mettre une robe à 22 000 €, c'est indécent. T'es femme de président, tu t'habilles comme une femme de président. J'ai pas envie d'être une femme de président si je dois m'habiller comme une femme de président. Si ça te pèse trop, tout ça, tu peux tout quitter. Mais moi, je fais pas marche arrière. Ta banque fait des bénéfices et toi, tu licencies. Tu vis ça comment? Très mal, mon oncle. He's going too far. He's working for us. Je pense que l'argent pourrit tout. J'attendais mieux de toi. On le débarque. Essayez. How much do you want tonight? Les Américains veulent que je licencie, les Français que je me casse la gueule et mes collaborateurs me servent la blanche. Now get to New York. Just think about pleasure. Il peut s'y avoir à compromettre. Go play with your bank. Call me. Hey, people believe that money is a tool. Well, they're wrong. Money is the master. The better you serve it, the better it treats you. In France, we don't have that kind of culture. But cultures change, Mark. C'est comme la mafia. On se dénonce pas entre nous. Pourquoi? Ça se fait pas. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches. C'est un jeu. Parfois injuste, un peu cruel, certes, mais un jeu planétaire. Et les gens qui perdent leur emploi, leur vie, pour enrichir des actionnaires, ils jouent eux aussi. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Acho que é um bom começo para a nossa série aí, que vai discutir justamente a gestão do sofrimento psíquico no mundo neoliberal. Uma boa semana e até a próxima.